Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui para falar da 31ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. E a gente começa simplesmente com o jogo mais espetacular. O líder Botafogo recebendo o vice-líder Palmeiras no tapetinho do Engenhão nesta quarta-feira, 9h30 da noite. Antes de começar a contar as histórias dos clássicos que a gente vai falar aqui, siga os canais da Itatiaia no YouTube, Itatiaia Oficial, Itatiaia Esporte, dê o seu like, compartilhe nosso conteúdo, mande a sua sugestão para o Histórias do Brasileirão. Qual jogo você quer ver aqui, tendo a história contada na próxima edição da 32ª rodada, 33ª? Bem, falando desse Botafogo e Palmeiras, os dois clubes decidiram o Campeonato Brasileiro de 1972, jogo único no Morumbi que terminou 0x0, isso a gente já contou. Mas tem um fato muito interessante aí, mais para os palmeirenses, né? Porque foi relativo a um feito alcançado pelo Palmeiras. O quê? O Palmeiras, ele já tinha vencido a Taça Brasil, tá? Taça Brasil que começou lá em 1959 e foi equiparada ao Campeonato Brasileiro pela CBF em dezembro de 2010. O Palmeiras foi campeão da Taça Brasil em 1960 e 1967, tá? O título do Cruzeiro em 66 na Taça Brasil colaborou para que o torneio Roberto Gomes Pedrosa, o Rio São Paulo ou o Robertão tivesse a presença de outros clubes a partir de 67. E o Palmeiras ganhou esse Robertão, que teve 4 edições, as duas últimas também com o nome de Taça de Prata, por 2 vezes. Então o Palmeiras ganhou 67 e ganhou 69. Tá? Até 2010, esses torneios eram considerados precursores do Campeonato Brasileiro. Em 1971, aí tem a primeira edição do Campeonato Nacional de Clubes, que o Atlético ganha o título, num triangular com Botafogo e São Paulo. E em 72, a gente tem este Palmeiras e Botafogo. O que acontece? O Palmeiras é campeão do 2º Campeonato Nacional de Clubes, ou Campeonato Brasileiro, e muita gente considera que começou de 71 pra cá, tem várias opiniões, né? O oficial pra CBF é que tem 37, o Torneio dos Campeões, que o Atlético ganhou, e depois de 59 pra cá, Taça Brasil, Robertão, Campeonato Brasileiro. Mas de toda forma, o que aconteceu? Fazendo a divisão de Taça Brasil, Robertão e Campeonato Brasileiro, o Palmeiras, em 1972, conseguiu unificar os títulos. Ele venceu 2 edições da Taça Brasil, ele venceu 2 edições do Robertão, sendo a segunda já também com o nome de Taça de Prata, em 1969, e em 1972 ganhou o Campeonato Brasileiro. Além do Palmeiras, só um outro clube tem isso, que é o Santos, mas ele só foi conquistar em 2002, na última edição do Brasileirão, antes da entrada da era dos pontos corridos. O Santos foi pentacampeão da Taça Brasil, de 61 a 65, ele ganhou o Robertão de 68 e foi ganhar o Campeonato Brasileiro em 2002 e depois na era dos pontos corridos em 2004. Então quer dizer, o Palmeiras em 1972 alcançou um grande feito da sua história diante desse Botafogo. E o jogo de quarta-feira é espetacular, porque o Botafogo tem 6 pontos a mais que o Palmeiras. Claro, tem um jogo a menos, que é a partida com o Fortaleza, que foi adiada, mas de toda forma, se o Palmeiras vence o Botafogo, a distância cai para apenas 3 pontos. Botafogo com um jogo a menos, mas lá no Castelão contra o Fortaleza. Então é um jogo espetacular e tem muita história nesse Campeonato Brasileiro, e uma delas envolvendo a decisão que eles fizeram em 1972. E aí pessoal, agora nós vamos falar de Flamengo e Santos, um dos grandes jogos desta 31ª rodada, os times com objetivos bem diferentes, né? O Flamengo ainda sonha com o título, mas quer pelo menos vaga direta na Copa Libertadores, e o objetivo principal do Santos não é nem pensar em competição internacional, e no caso dele a possibilidade é só de Copa Sul-Americana, mas o Santos primeiro precisa resolver a sua situação na zona da confusão e abrir em relação à zona de rebaixamento. Ele está muito próximo, apenas 2 pontos à frente do 17º colocado, que é o Goiás. Flamengo e Santos, a gente vai falar aqui de histórias muito interessantes, que o Flamengo deu quase que um troco no Santos, mas a gente vai começar contando o lado santista dessa história. O que acontece? Olha só. A Taça Brasil previa que o time que conquistasse o torneio por 3 vezes consecutivas seria proprietário do troféu que foi criado lá para poder premiar o primeiro campeão em 1959. E o Santos garantiu a posse definitiva do torneio, sendo tricampeão 61, 62, 63. Além do Peixe,
O único tricampeão brasileiro em sequência é o São Paulo. Aí já na era dos pontos corridos, o tricolor ganhou 2006, 2007 e 2008. Só que a maior sequência é a do Santos. E ela foi decretada lá nos anos 60, em 1964, quando o Santos foi tetracampeão da Taça Brasil. E quem foi o adversário do Santos na decisão? Justamente o Flamengo, com quem ele joga agora nessa quarta-feira, 8 da noite, no Mané Garrincha. O jogo não vai ser no Rio de Janeiro, no Maracanã, que está cedido à Conmebol para a final da Copa Libertadores no próximo sábado. Então Flamengo e Santos jogam no Mané Garrincha às 8 da noite. E uma história bacana desse Flamengo e Santos é justamente essa. O Santos conquistou a maior sequência de títulos nacionais de todos os tempos justamente em cima do Flamengo ganhar na Taça Brasil de 64. Depois o Santos foi campeão da Taça Brasil também em 65, tá? Aí em cima do Vasco, e essa é a maior sequência, o pentacampeonato. Mas o tetra de 64, conquistado em cima do Flamengo, já é a maior sequência e foi a primeira Taça Brasil, né, que o Santos ganhou após a posse definitiva do torneio. Porque como ele ganhou 61, 62, 63, ele passou a ter a posse definitiva daquela taça criada, então já é uma segunda Taça Brasil a que o Santos ganhou em cima do Flamengo. O Flamengo deu uma espécie de troco em cima do Peixe, aí já nos anos 80, no seu momento de hegemonia no Campeonato Brasileiro. Por quê? O Flamengo foi campeão brasileiro em 80, 81 ele ficou de fora da decisão, que foi o Grêmio vencendo o São Paulo, mas 82 ele ganhou o título em cima do Grêmio e 83 em cima do Santos. Então, quer dizer, foi ali um tricampeonato do Flamengo em 4 edições de Campeonato Brasileiro, e esse terceiro título, o de 1983, foi conquistado justamente em cima do Santos com uma goleada de 3-0 no Maracanã. Não deixa de ser uma espécie de troco do que aconteceu lá em 1964, quando o Santos foi tetra da Taça Brasil. O Flamengo em 83 confirmou sua hegemonia no futebol brasileiro no início dos anos 80, ganhando o tricampeonato brasileiro em 1983 em cima do Santos. E aí, pessoal, tudo bem? A gente tem São Paulo e Cruzeiro, quinta-feira, 8 da noite no Morumbi. Feriado de finados, os dois times brigando ali por mais uns pontinhos para poder afastar qualquer risco de rebaixamento à Série B. Lembrando que o São Paulo nunca caiu no Campeonato Brasileiro. São Paulo integra ali, a gente pode chamar de lista tríplice, né, com Flamengo e Santos. São os clubes que nunca foram rebaixados no Brasileirão. E recebe o Cruzeiro, que busca uma façanha inédita contra este São Paulo. Qual que é? O primeiro duplo do Cruzeiro sobre o São Paulo na era dos pontos corridos. O que é esse duplo? Ganhar o jogo do turno e do retorno. Sim, o São Paulo já alcançou isso por 5 vezes contra o Cruzeiro. Nas edições de 2007, na edição de 2009, 2012, 2016 e 2018. O São Paulo ganhou a ida e a volta, o turno e o retorno. O Cruzeiro nunca conseguiu isso. Já teve oportunidades, tá? Em 2003, o Cruzeiro fez 4-2 no São Paulo no turno no Morumbi, mas a volta no Mineirão terminou empatada por 1-1. Em 2004, o Cruzeiro fez 2-1 no Mineirão, a volta 0-0 lá em São Paulo. Depois o Cruzeiro foi vencer o primeiro confronto entre eles em 2013, fez um 3-0 no Morumbi, um hat-trick do Luan. Vocês lembram dele? O Luan, que fez história no Palmeiras, principalmente, no São Caetano. Aí a volta no Mineirão, o São Paulo, que brigava contra o rebaixamento, fez 2-0 no Cruzeiro. Em 2017, o Cruzeiro fez 1-0 no São Paulo, gol do Ábila. Aí a volta lá no Morumbi, ele perdeu por 3-2. Agora, neste 2023, dia 24 de junho, o Cruzeiro venceu por 1-0 no Independência, gol contra do Rafinha. Um jogo muito interessante, porque o Cruzeiro não deu nenhuma finalização ao gol e venceu por 1-0 com um gol contra do lateral direito do São Paulo. É a 5ª vez que o Cruzeiro tem a chance de vencer o São Paulo no turno e no retorno, o que ele nunca alcançou. Já o São Paulo, por 5 vezes, em 5 edições desse Brasileirão por pontos corridos, ele conseguiu a façanha de vencer o Cruzeiro no turno e no retorno. O que a gente vai ter quinta-feira no Morumbi? São Paulo vai impedir que o Cruzeiro vença a ida e a volta na Série A de 2023, Cruzeiro vai conseguir essa façanha pela primeira vez. É sem dúvida nenhuma um dos grandes clássicos do Campeonato Brasileiro, com esse ingrediente do Cruzeiro pela primeira vez tentando vencer o São Paulo no turno e no retorno. Um abraço, pessoal.